E aí, galera inteligente dessa internet, aqui é a Milena Faria Fintori, você tá na playlist de Brado Mudo. Desde já quero pedir desculpa por conta desse barulhinho estranho ao fundo, nem sei se o microfone tá captando ele, mas é o ventilador ligado, tô gravando pra vocês aqui na sala, com a porta aberta, ventilador ligado, porque tem feito incríveis 97 graus desde que me mudei aqui pra Americana. Caso você não esteja no meu grupo Friendback, ou caso você não seja um espectador ativo aqui no canal, você perdeu a minha justificativa da demora para postar os capítulos de Brado Mudo. Eu me mudei de estado, tô morando em São Paulo agora, e foi um pouco complexo toda a fase de mudança. É muito longe, eu morava no interior de Minas, então teve questão de vender móvel, comprar móvel novo, alugar apartamento, esperar móvel chegar, esperar escritório chegar para começar a trabalhar. Eu fiquei um pouco ausente no canal em relação ao Friendback. Eu estava sempre postando videozinhos com imagens delas e a minha narração ao fundo, mas Brado Mudo estava difícil de gravar, sobretudo porque enquanto a minha mudança não chegava, eu voltei a morar com a minha mãe. Voltar a morar com a mãe é zero privacidade, e eu acredito que ela não sabe da existência de Brado Mudo, então eu ficava um pouco constrangida de narrar próximo, porque querendo ou não, não tinha como ficar sozinha. Ainda mais que era o meu último mês com ela. Ela estava grudada em mim 24 horas na expectativa. Na verdade, não é nem expectativa, que expectativa soa como algo bom, né? Mas ela estava grudada em mim na ansiedade pela partida. A ansiedade também soou como se ela esperasse de maneira boa. Mas a véia estava sofrendo. É isso aí, galera. Vamos lá, a gente está na reta final de Brado Mudo. Nós vamos pro capítulo 32. E é oficial, gente. É oficial. Tá acabando. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu sou muito grata por todos vocês que acompanham esse projeto tímido, mas muito pessoal aqui no canal. Obrigada mesmo, viu? Quem sabe um dia a gente não publica, quem sabe um dia vocês não compram. Vamos lá então? Vila de Itaruçu, Brasil, Capitania do Reino de Portugal, capítulo 32. Eles foram ensinados assim, senhorita. Resta-nos fingir compreensão apenas. Dei-me conta da presença de Heitor parado à porta de meu quarto, os cabelos caídos sobre os olhos e os braços cruzados. Enquanto fingimos compreendê-los, quem nos compreenderá? Murmurei como resposta, insatisfeita com seu conformismo. Não estamos lidando sozinhos com eles. Temos um ao outro agora. Ele caminhou vagarosamente para dentro do quarto, mesmo sem meu convite. Não devia estar aqui. Eu fui breve, dando-lhe as costas, fingindo interesse à vela acesa sobre a mesa. Estou certo que não. Contudo, nada me martiriza mais que deveres. Somos ambos cavalos de Dom Afonso, não somos? Assumiu um tom debochado, como quem ri da própria desgraça, sem se importar em estar desgraçado. Conformismo me parecia tão desprezível àquela altura. Observei-o sentando-se sobre a mesa, pendendo-a para o nosso lado com seu peso, estalando os dedos nas próprias mãos, evidentemente indiferente aos anjos caídos à nossa volta. A justiça de Deus caía sobre todos os seus, finalmente. Seria eu o castigo de Heitor? Quando eu havia aceito ser sua? Os escravos das lavouras de vosso pai, as escravas na cozinha, a escrava incumbida de fazer-lhe companhia, somos como eles, submetidos às esporas, não somos? Pareceu-me despretensioso em sua fala, dando porções mínimas de medo. Éramos como barris de vinho, estávamos sendo negociados e vendidos. O que a senhorita faz por aqui? Suponho que não borde em todo o tempo como a senhorita Amélia. Suspirei. Não sou como a Amélia. Como nenhuma de todas que já possa ter conhecido, eu suponho. Deu de ombros, sorrindo evidentemente compungido, apoiando os pés na cadeira ao lado da mesa, rangindo as botas na madeira seca do móvel, lançando-me um olhar decorado por sobrancelhas erguidas, enrugando a testa parcialmente coberta pelos fiapos oleosos da cabeleira espessa em sua cabeça. E o que a faz pensar que eu seja como os outros rapazes que conheceu? Com o tempo mudaremos um ao outro, Normadinho. Seremos quem devemos ser e pronto. Aprenderei a amar a vida bucólica e a senhorita aprenderá a me amar.
Tenha isso por certo. Riu, ouvindo-se a si mesmo, ligeiramente divertido, como se duvidasse da própria fala. Mas e eu? Eu também não deveria ser amada? Peguei-me pensando enquanto o observava. Permitiremos que um roube a essência do outro então, rapaz. Nos moldaremos de modo que deixaremos de ser nós mesmos? Perguntei com decepção. Deixar de ser quem sou trata-se de um presente. Mas e quanto a senhorita? Gosta de quem é? Levantou-se vindo-se em minha direção, obrigando-me a sentar na cama para não ficar de pé próximo a ele. Eu nunca seria capaz de amá-lo, Heitor. Respondi-o, deixando que a hipótese de aprender a amá-lo martelasse em minha cabeça. Olhando em seguida para a figura esguia de ombros largos em minha frente, imprensando os lábios um contra o outro, evidenciando o desenho quadrado de seu rosto, meneando a cabeça positivamente em minha direção. O que a faz ter tamanha convicção disso, Normadin? Abaixou-se para olhar em meus olhos, prendendo-me em um azul fresco, apoiando as mãos no próprio joelho. Você não é o culpado. Seria fácil para qualquer outro amá-lo. Sussurrei sem jeito, um pouco constrangida, com o quanto de perto ele me parecia bonito naquele instante. Se beleza fosse realmente o único fator que tivesse prendido-me à Candelária, certo eu já não teria mais a amar. Não estamos falando de culpa. Desviei-me, levantando-me desajeitada, indo em direção à porta, pretendendo sugerir que ele saísse, deixando-o passar por mim cheirando a canela. Mas ele se negou a sair. Já esteve com muitas prostitutas, Heitor? Ele parou, voltando-se para mim. Como quem parecia curioso com minha pergunta, mas não ofendido. Já dormiu com muitas dessas mulheres? Já dormiu com muitas dessas mulheres? Fechou a porta com rispidez, fazendo-me tirar as mãos da fechadura de supetão. Temi por um instante sua reação, apesar de entender que aquele era um dos únicos momentos que ele de fato desejava conversar comigo desde sua chegada. Com algumas delas, respondeu-me, fazendo-me perceber que participaria daquilo. Com quantas? Não sei. Talvez 7, 8, 10, 20 delas. Mas 7 é um bom número, não acha? Sorri. 7 era definitivamente um bom número. Mas é um tanto divino, não acha? Fui irônica. Não me ofenderia se confessasse que gostou de dormir com uma delas em particular. Teve alguma por quem se afeiçoou? Talvez eu tivesse gostado sim de uma em especial, mas não há importância agora. Respondeu-me, dando a impressão de estar sendo sincero, olhando-me fixamente intrigado. Que importância teria? Agora que estou do outro lado do mundo, não é? Riu. E havia importância antes? Indaguei. Tirou as rugas da testa, lambendo o lábio superior, escorando-se na porta, as têmporas transpirando. Como lidar com alguém como Heitor, se eu sequer sabia o que significava ser alguém como ele? Era um homem como tantos outros, talvez um pouco mais ou um pouco menos virtuoso, dependendo do que a situação lhe pedisse. Nunca houve importância, Normadin. Prostitutas serão sempre prostitutas. Mulheres que envergonham seus pais para satisfazer os desejos imundos de desconhecidos. Nenhuma delas merece meu afeto. Nenhuma delas chegaria aos pés da senhorita e de toda a sua honra. Sentir afeto em relação a alguém não mantinha nenhuma espécie de liame com merecimento. Sentimentos não são fatores alcançados por mérito. As pessoas amam e pronto. E por azar, ou por desígnio de Deus, tem a sua perdição encontrada em alguém que não deviam amar. Paixões improváveis são a perdição de nossa espécie, Normadin. Percebi-o sem jeito. Os olhos que insistiam em fitar-me até então desviaram-se para a estante atrás de mim no final do cômodo. Eu havia retirado os lençóis de cima da figura esculpida. Eu havia descoberto aquele homem? Revelações eram gradativas e eu teria paciência. E como elas eram? Perguntei sem ter de fato a intenção de saber.
Todas iguais, na fala, nas roupas, no modo que gesticulam. São como animais repetindo rituais por instinto, são todas iguais, na sociedade e na cama. Voltou a olhar em minha direção, dessa vez desinteressado, sabendo que estava passando dos limites comigo. Na cama, indaguei pressionando de maneira sutil, desejando que o rapaz se permitisse ser guiado para dentro de meu intuito. O prazer não pertence ao homem, Normadinho. Conheço o pecado e não sou capaz de dizer que tenho aversão à sua face. Respondeu-me vagarosamente, como quem dá atenção a um amigo em uma mesa na taberna. Mas ela o fazia feliz, não fazia? Sorriu, como quem concorda com algo de que não se permite se orgulhar. Aproximei meu corpo do seu. Caso alguém pudesse assistir aquela cena, certamente presumiria que eu estivesse tentando beijá-lo. Mas aquela não era a minha intenção e jamais seria. Olhei com piedade, sentindo-me quase que satisfeita com a empatia que havia em mim. Surpresa como o fato de ainda haver compaixão em meu coração pudesse mudar os rumos de minha história, pudesse mudar meu destino depois daquela vida. Levei minha mão a seu rosto, sentindo a pele áspera, resultado da estupidez divina em forçar o gênero masculino a ter pelos na face. Se Deus soubesse o quanto isso soava desagradável a nós. E o que há de impuro na felicidade, Heitor? Murmurei, acariciando com apreço, sabendo que estava diante de alguém como eu. Eu descobriria mais à frente, apesar de sempre ter sabido que Heitor também amava alguém em segredo. E estar com essa pessoa também lhe era proibido. Está seguindo um caminho perigoso, senhorita. Tirou minha mão de seu rosto de maneira doce, beijando-a, embrulhando-a entre as suas. Meu irmão sempre disse que não há portas de saída para o inferno. Não queremos entrar lá. Acredite em mim. Sorri. Ao menos Martim estaria bem preso lá, caso não tratasse de convencer o próprio Satanás a obedecê-lo. E sempre houve seu irmão? Me senti novamente invadida por aquele nobre sentimento de pena. Os tempos de contrariá-lo se foram. Devolveu-me um sorriso. E conseguiu perdoá-lo pelo que ele fez a seu pai? 1. Soltou minha mão. 2. O sorriso desapareceu subitamente de seus lábios, como quem não procurava disfarçar sua insatisfação. 3. Era uma criança assustada. 4. A criança virou-me as costas. 5. Levou as mãos trêmulas até a maçaneta. 6. Eu impedi-o de abrir a porta. 7. Enfiei-me em sua frente, espremendo meu corpo magro entre ele e a madeira. 8. Agora era canela e madeira. 9. Seus olhos me engoliram. 10. Beijei-o. Beijei-o com força. Beijei-o. Aqueles que compactuam com a maldade são tão maus e covardes como quem a comete. Sussurrei, insistindo em dizer, segurando-me firme em seus braços enquanto tentava me tirar de sua frente, aproveitando-me de seus cuidados para não me machucar. Como seu futuro esposo, tenho direito de pedir que não volte jamais a mencionar isso. Tenho certeza que seu pai fez o melhor que pôde para torná-lo um homem, não fez? Como é capaz de ser ingrato dessa forma e perdoar seu assassino? Eu disse, enquanto se livrava de minhas mãos, lançando-me um empurrão desprovido de força para tirar-me de seu caminho. Se passou muito tempo, não há nada a se fazer. Não ficarei contra Martim. Martim é a única família que tenho. Sou sangue do sangue de Martim. Não o trairei. Voltei a aproximar-me, dessa vez ambas as mãos em seu rosto, trazendo lágrimas aos olhos, fitando-o de maneira suplicante. Sentindo seu corpo tremer, estava evidentemente transtornado. Eu havia obtido êxito. Você tem a mim. Eu assisti minha mãe morrer, e se fosse meu pai a tirá-la de mim em vez daquela tosse, eu a teria vingado, para que descansasse em paz, e para que eu, em vida, tivesse paz. Aproximou o rosto do meu, como se a proximidade aumentasse suas chances de se fazer ser entendido. Segurou-me firme, como quem quisesse espremer meu rosto entre suas mãos. Eu seria tão monstruoso quanto ele se tirasse sua vida. Acaso corrigiria eu o mal cometendo algo pior?
disse cautelosamente como quem tenta acreditar em si próprio. Naquele instante pensei, dessa vez fui eu a empurrá-lo, colorindo o rosto com uma expressão de desdém. Se eu mudasse o discurso, e se dissesse a ele que sabia a real relação entre ele e o padre mercenário? Enfatizei minha decepção, cruzei os braços, deixando aquela ameaça de choro evaporar, com o ar que ele aspirava de maneira frenética. Eu estava fracassando. Errei em esperar mais de você. Esperava por um homem e me trouxeram um moleque fraco. Olhou para o chão como quem deixava escapar as gotas de vergonha que se afundava, passando o antebraço pelos cabelos, inquieto. Montanhas de terra que guardam silenciosamente um caldo efervescente de fogo, esperando por um soluço para transbordar. E o que pensa que eu deveria fazer, Normadin? No fundo, os homens sabem sempre o que devem fazer, Heitor. Concluí. Olha a mensagem, notificação, vamos silenciar para não atrapalhar a nossa leitura, né? Concluí entrando em seguida no banheiro, fechando rapidamente a porta atrás de mim. Não cheguei a contar os segundos. O rapaz impertinentemente não me deu esse prazer. 2 murros desprovidos de força, munidos de um sentimento de confusão interior, soaram à porta. Eu não posso matá-lo, Normadin, murmurou, fazendo-me perguntar-me se aquele tom se tratava de algo como pranto. Heitor chorava. Seu irmão Martim precisa de você, Heitor. São irmãos, não são? Irmãos precisam se apoiar. Decepcione-o da pior maneira que conseguir e o verá desmoronar. Silêncio. Ele ainda estava ali. Fechei os olhos e pude imaginar o corpo alto do rapaz encurvado, as mãos fechadas amparadas na porta, os cabelos lisos desprendendo um a um da cabeça, caindo-lhe por sobre os olhos, que por sua vez fitava a madeira avermelhada sem piscar. A fraqueza de Candelária me encantava, mas a covardia de Heitor me dava esperança. Todos os planos de Martim passam por você. Contrarie-o de maneira a deixá-lo desorientado. Decepcione-o tanto quanto ele fez a você. Dessa vez um chute. Algo tão forte e repentino que fez-me dar-me um pulo para trás. Sentir medo. Suas mãos agarraram meus pulsos, suas narinas abertas. Ainda que eu seja fraco, como a senhorita afirma, não pense que sou tolo. Lidei com os piores tipos de mulheres que possa imaginar. Sinto muito em decepcioná-la em relação à vossa esperteza, mas nós nos casaremos. Ainda que romper o nosso compromisso dilacerasse o meu irmão. Ainda assim nos casaremos. E quando eu for dono dessas malditas terras, quando eu me tornar o senhor donatário, terei poder para fazer a justiça que desejo. Então sossegue e aceite que nos casaremos. Tire disso o melhor que puder. Por que não consegue acreditar que eu serei bom? Serei bom. Serei bom. Seja boa também para mim. Olha, terminamos por aqui o capítulo 32. Eu tô sempre dizendo que não me lembro do que aconteceu. De fato, eu não me lembro desses diálogos. Basta trazer de volta a informação de que eu escrevi isso em 2018. Então era uma outra Milena. Às vezes eu vou tentando corrigir enquanto leio para vocês, porque tem muito erro. Eu acho que eu escrevi tudo numa lapada só. São 200 páginas de tamanho 12, Arial, margem larga. Então não é um texto muito grande, não é um texto difícil também. Então eu acredito que eu tenha escrito isso em poucos dias e na emoção eu não revisei, já mandei logo para ter registro. Vamos ao capítulo 33. Antes disso, você vai curtir esse vídeo e vai se inscrever no canal. Beijo!